Alguns anos atrás, quando eu pregava isso na igreja, a igreja dava glória a Deus. Entende? É a verdade que vai nos libertar. É a verdade que vai nos tornar livres. É quando a gente tem consciência do que a gente realmente crê, do que ele está dizendo. O que eu falo para vocês é o que eu vi diante do meu Pai. Ou seja, eu não estou falando para vocês alguma coisa para vocês decorarem, eu não estou falando uma ladainha, eu estou falando a vocês uma verdade eterna. Eu estou falando algo que sustenta o universo. A palavra de Deus é que sustenta o universo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E disse-lhe Jesus, verso 40, não estou no 39. Verso 40, mas vocês estão procurando matar-me. Olha só, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que eu vi de Deus. Abraão não fez assim. Abraão não fez assim. Você está dizendo que é filho de Abraão? Não foi isso que Abraão fez. Eu estou falando para vocês uma verdade que eu ouvi de Deus. O que vocês vão fazer com essa verdade? Vocês não vão crer nela? Vocês não vão obedecer a ela? Vocês não vão seguir ela? Eu estou falando uma verdade que eu ouvi de Deus. Eu estou trazendo a vocês a palavra de Deus. Vocês vão fazer o que com ela? Abraão não fez isso. Quando Abraão ouviu a palavra de Deus, imediatamente Abraão obedeceu. Deus disse para ele: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe quantas vezes Abraão perguntou: Senhor, mas eu vou de quê mesmo? Eu vou de carro, de bicicleta? Não, mas está chovendo, não sei se eu vou. Foi isso que Abraão fez? Não, ele saiu imediatamente. Vou repetir, ele saiu imediatamente. Aliás, ele não sabia nem para onde ele ia, mas ele obedeceu a si mesmo. Para onde é que tu vais, Abraão? Não sei. Mas como que você vai? Eu vou sem rumo. Por quê? Porque Deus mandou. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Eu não sei para onde eu vou, mas se ele disse para mim, eu vou, não sei para onde. Quem está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Amém. Quem veio para o culto essa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. E por que vocês vieram para dar glória a Deus esta noite? Aleluia. Então era isso que ele estava dizendo. Abraão não fez isso, então preste atenção. Se você está dizendo que é filho de Abraão, descendente de Abraão, então se você for descendente de Abraão, pratique as obras de Abraão. Aprenda com seu pai Abraão. E veja como foi que Abraão agiu com Deus. Veja como foi que Abraão se comportou. Como foi o relacionamento de Abraão com Deus. Aprenda. Aí eles vão o seguinte. Ele diz assim: vocês estão fazendo, Jesus ainda dizendo, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Ele está dizendo: tem alguém aí que está fazendo a cabeça de vocês. Vocês estão dizendo aqui: não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas na prática vocês estão fazendo o que? Tem um outro pai de vocês aí que está fazendo isso. Aí depois ele vai falar quem é esse pai. Aí ele diz assim: vocês estão, verso 40, mas vocês estão procurando matar, vocês estão fazendo a obra do pai. Verso 41, protestaram eles, olha só, diz para aí, peraí. Nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos, ou seja, nós não somos bastardos. E nós temos um único pai, que é Deus. Mas você não era agora de Abraão, agora era são de Deus? Não, peraí, Abraão está fraco agora, não quero mais ser filho de Abraão. Tá bom, o senhor convenceu, eu entendi o que o senhor disse. Mas peraí, nós não somos filhos bastardos, nós não somos ilegítimos, nós temos um pai, um único pai, que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. E aqui, meu irmão, é a noite inteira para pregar. Se Deus é realmente o seu pai, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Foi Ele que me enviou. Eu não estou aqui porque eu acordei de manhã e disse: eu vou lá na terra fazer a obra de Deus. Não, eu vim aqui porque o Pai, que se chama Deus, de quem vocês dizem que é pai de vocês, me mandou, e eu chego aqui e vocês não ligam para mim, vocês me desprezam tudo que eu digo para vocês, desprezam toda a minha palavra, vocês não creem em mim coisa nenhuma. Se vocês não creem em Deus também, porque se vocês crescem em Deus, vocês me amariam. Aleluia. Ei, Jesus está aqui essa noite. Não fique triste comigo essa noite. Eu só estou pregando o que Jesus pregou também. Amém? Entende? Porque amar a Jesus é mais do que simplesmente crer nele, gente. Ei, amar a Cristo, amar ao Senhor é muito mais do que se dizer que crê nele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite. Mas amar ao Senhor é muito mais do que simplesmente crer nele.
Ei, tem muita gente que crê, mas não ama. Porque quando você ama alguém, ele diz assim, eu quero que vocês... Qual era o amor que Jesus estava recebendo? Ele diz assim, eu quero que vocês amem a mim como eu amo vocês. Como é que você nos ama, Senhor? Eu amei vocês a ponto de dar a minha vida por vossa causa. Por causa de você, eu dou a minha vida. E você daria a sua vida por ele? Você faria algum tipo de sacrifício por ele? Você demonstraria de que forma eu demonstro o meu amor pelo Senhor? Se vocês crescem em Deus, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem, olha só, ele faz uma pergunta, por que a minha linguagem não está clara para vocês aí? Por que você crê em Deus? Você diz assim, eu creio em Deus, mas quando eu falo desse mesmo Deus que você diz que crê, você não entende o que eu estou falando. A minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Ei, eu estou falando de Deus, é isso que ele está dizendo. Eu estou falando do Deus que você diz que crê, e quando eu falo do Deus que você diz que crê, você diz, eu não entendo. Ele diz assim, por que vocês, como é isso? Como é isso que por que a minha linguagem não é clara para vocês? O que vocês querem mais que eu diga? O que vocês querem mais que eu ministre? O que vocês querem mais que eu ensine? Se tudo que eu tenho ensinado e tenho falado é a respeito do Deus que você diz que é o Pai de vocês. E por que vocês não entendem isso? Quando eu falo a respeito do seu Pai, se alguém falar a respeito do meu Pai, eu sei que está falando a respeito do meu Pai. Se alguém falar a respeito do seu Pai, você sabe que está falando a respeito do seu Pai. Sim ou não? Sim. Ei, sim ou não? Sim. Sabe, ainda que esteja falando meio enigmático, mas espera aí, você está falando do meu Pai. E Jesus estava falando do Pai, do Deus que ele dizia que era o Pai deles. Ele está dizendo, mas vocês não entendem a minha linguagem. Ele diz assim, aí é duro isso aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala de sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É aqui que ele entra na questão de dizer, você não pode dizer uma coisa e ser outra coisa. Ele diz, esse tipo de pensamento não é de Deus. O pensamento de Deus é quando você encaixa aquilo que você diz com aquilo que você é. Porque aquilo que você diz e aquilo que você é tem que estar de acordo, porque esse relacionamento entre o que eu sou e o que eu falo é que testifica da verdade que eu recebi de Cristo. Glória a Deus. É isso que demonstra essa verdade. Porque se eu digo que sou uma coisa e na verdade eu não sou, eu estou sendo mentiroso. É isso que ele diz. Esse pensamento não vem de Deus. Não é de Deus que você está recebendo isso. Ele diz, não procede de Deus, é mentira. Você está se enganando os outros e enganando a si próprio. Porque você sabe que você não é isso. Ele diz, vocês estão fazendo, pertence a outro pai, não é o Pai, o Deus, o Pai. Por quê? Porque eles estavam tramando a morte de Jesus. Ele diz, no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Eu estou falando a verdade para vocês e vocês não creem em mim. Ele diz, qual de vocês pode me acusar de pecado? É uma das maiores declarações. Nenhum ser humano, olha para mim, eu já vou terminar, não vou segurar mais você aqui, mas eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, nenhum ser humano teve a ousadia de ir em praça pública, em um lugar público, diante de todas as pessoas, até dos inimigos dele que estavam lá, dizer, quem de vocês me convence de pecado? Todo mundo ama. Qual ser humano que teria a autoridade de falar isso em praça pública? Mas ele teve. Qual de vocês me convence de pecado? E se eu estou falando a verdade, então por que vocês não creem em mim? Se é verdade o que eu estou dizendo. Ele diz, aquele que pertence a Deus, em outra tradução diz, aquele que pertence a Deus, ouve a palavra de Deus. Ele diz, os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Ei, vou repetir, os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Aqueles que pertencem a Deus escutam o que Deus diz. Aleluia. Diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Só ouve o que Deus diz quem pertence a Deus. Oh, aleluia. E os judeus responderam, ei, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado?
Depois de Jesus dizer tudo isso dessa dor, eles querem saber de uma coisa, você é um samaritano. Começaram a discriminar, porque os samaritanos eram outro grupo de judeus que eles não aceitavam como judeus legítimos. E dizer, você é samaritano. Sendo que todos eles sabiam que Jesus se criou em Nazaré, e muitos sabiam que Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi. Não, tu és samaritano e tu estás endemoniado. Estás endemoniado. Jesus disse assim, eu não estou endemoniado, pelo contrário, eu honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não estou buscando a glória para mim mesmo, mas a glória há quem busque, e diz assim, há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte.